dia. O Imóvel Class TV deste sábado começa agora, direto do Chalé da Praça 15, no coração de Porto Alegre. E no programa de hoje nós vamos falar de iluminação e patrimônio público com Diana Del Negro, arquiteta portuguesa e especialista nesse assunto. Em semana que teve arrastão em prédio de Porto Alegre, nós fomos atrás de soluções confiáveis para o sistema de segurança da sua casa. Você conhece a rede social que permite aos moradores alertarem para os problemas da cidade? E mais, final de semana tem feirão da casa própria na capital gaúcha. Então fique com a gente porque o Imóvel Class TV deste sábado está entrando no ar. Essa semana, um prédio de classe média alta de Porto Alegre sofreu um arrastão. O caso gerou uma dúvida. Será que o investimento em segurança feito na sua casa é eficiente contra a criminalidade? Na central de monitoramento, as câmeras mostram a movimentação em diversos condomínios espalhados por Porto Alegre. À distância, a portaria dos edifícios é controlada dali. É pegar o envelope, isso? O serviço é totalmente eletrônico. A aposta da empresa é na segurança impessoal para evitar, por exemplo, a coação de porteiros por bandidos e o vazamento de informações. Seguindo regras rígidas, a vigilância é permanente. O sistema é o carro-chefe da empresa, que também faz cópias das imagens de videomonitoramento para casos em que os computadores com os registros são levados por bandidos, como aconteceu no bairro Rio Branco, na capital. A tecnologia restringe um pouco a falha humana, que é muito comum na portaria física. Então, tu acaba tendo esse plus, né, que é contar com equipamentos de ponta, de alta performance, que vão fazer todo o monitoramento de imagem remotamente, trabalhando com interfonia, com sensores, com alarmes e todo equipamento que é utilizado nesse pacote. A equipe que está por trás desse equipamento é uma equipe que tem um treinamento, é uma equipe qualificada e é uma equipe que ela cumpre um procedimento de segurança que já é pré-estabelecido com os moradores e com o condomínio quando é implantado o sistema. Mesmo tecnologias de ponta, como esta que a gente acabou de mostrar para vocês, precisam de um comportamento adequado dos moradores para garantir o máximo de segurança possível. E alguns hábitos, bem simples, podem fazer toda a diferença para evitar ações criminosas. Levamos um especialista em segurança até um condomínio com um modelo de segurança mais tradicional. Logo de cara, o apito alerta os mais distraídos, que podem acabar deixando a porta aberta. Porteiro, câmeras, interfones, cerca elétrica. Uma combinação que oferece ferramentas para que os condôminos fiquem protegidos, mas de que nada adianta se as regras estabelecidas não forem seguidas. Nós sempre passamos que todas as pessoas que aqui convivem, nós temos famílias com crianças, nós temos que seguir regras básicas de velocidade ou deslocamento, como temos que seguir regras básicas do integrador. Chega o entregador de uma farmácia, de uma pizzaria ou outro local qualquer, que ele siga normas e regras, porque nós estamos adentrando dentro de um local onde nós temos várias famílias. Familiares de nossos, daquelas pessoas que convivem dentro desse ambiente, também que sigam normas e regras, sejam identificados para que o porteiro possa passar essa segurança à família que está recebendo esse serviço prestado ou a visita de qualquer um familiar. Estar sempre alerta também no momento de sair ou entrar de carro no estacionamento também é essencial. A oficial de justiça conta que já foi vítima de assalto. Já fui vítima 2 vezes de assalto, roubo de carro. Tu fica à mercê dos assaltantes, né? Porque agora tá tudo muito complicado. Foi justamente através da garagem que uma quadrilha ingressou no condomínio onde um arrastão levou dinheiro, joias e pertences valiosos de moradores na segunda-feira. Após render o segurança, o bando trancou as vítimas em um mesmo apartamento para fazer a limpa nas outras residências. Quem anda por Porto Alegre facilmente encontra problemas, como lixo em lugar inadequado e buracos nas ruas.
Além de poder relatar a irregularidade por meio do telefone 156, a população agora tem a possibilidade de tirar uma foto e publicar em um aplicativo que já funciona em outras cidades. Curitiba foi a primeira capital a aderir ao Colab, eles estão há 2 anos com essa parceria e a gente foi atrás desses resultados de Curitiba e o que eles colocaram é que foi bastante exitosa essa parceria. O Colab é uma empresa que ela tem inclusive uma chancela da ONU, ele é um aplicativo que realmente trabalha o estímulo dessa coparceria entre o cidadão e o poder público e foi por causa disso que surgiu esse interesse na parceria. Para a empresa também, né, tem o lado da cidade, né, Porto Alegre é uma referência na questão da participação popular, a gente recentemente comemorou os 25 anos do orçamento participativo, então na verdade acho que tem tudo a ver essa parceria. Utilizar o Colab é muito simples. Basta baixar o aplicativo no seu celular e quando você se deparar com alguma irregularidade, como essa lixeira danificada, tire uma foto e publique. Pronto! A sua publicação estará disponível para a Prefeitura, que dará o encaminhamento necessário. A gente vai ter mais olhos na cidade, né? As pessoas vão estar lá no seu bairro detectando os problemas, sugerindo proposições, isso para nós é muito importante. A gente entende que esse canal, tanto de comunicação quanto do efetivo atendimento, para não cair no descrédito com a população, ele tem que ser fortalecido. Nesta primeira semana, 2.520 pessoas se cadastraram e fizeram 450 denúncias de irregularidades das mais variadas, como postes sem luz, buracos, sujeira e carros mal estacionados. A bióloga Clívia Morato utilizou e aprovou a novidade. Eu usava muito um 156, que eu sempre tive respostas, né? Mas às vezes eu não conseguia mostrar o que eu queria, onde eu estava, chegava em casa, esquecia, e o fato de ter o aplicativo na mão te facilita, né? Então ontem eu até estava indo para uma aula e tinha um bueiro que estava há um tempo aberto no meio da calçada, pensei, bom, é agora que eu vou fazer, né? E fiz e foi muito interessante, porque eu fiz e logo já teve uma repercussão, as pessoas apoiaram no Facebook, né? Ela também destaca a facilidade no manuseio. Porque às vezes a gente tem aplicativos muito difíceis de usar. Esse não, basta tu olhar na tela, né? Tu vai digitando o que tu queres, faz a foto e rapidamente tu pode divulgar o que tu queres. Este comerciante também acredita que é uma forma de monitorar o cidadão mal educado. Alagou a rua, mas ninguém viu que tem um sofá enfiado dentro da boca de lobo. Tu vê 6 horas da manhã tá o gari varrendo, daqui a pouco os caras vão lá e botam o lixo fora do lugar de novo, que não, fora do horário, né? O número de telefone 156, que recebe uma média de 2.000 ligações por dia, vai continuar funcionando. A ideia é que este se torne mais um canal por onde o cidadão possa se pronunciar. Agora, basta saber se ele vai trazer soluções efetivas para a cidade. Quando a gente fala assim, parece que é um canal, é um muro das lamentações. E, na verdade, a proposta do aplicativo é um pouco mais que isso. Então, a gente tem 2 possibilidades de entrada de sugestões dos cidadãos, né? Uma delas é realmente a demanda propriamente dita, né? Que é o serviço municipal que precisa entrar para solucionar um problema, mas a gente também tem uma área de proposições que é muito importante, onde o cidadão, que é aquele que mora ali naquela rua, naquele bairro, tem condições de propor à administração uma melhoria naquele local. Então pode ser alguma coisa que iniba um redutor de velocidade para uma escola que tem no bairro, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa criar um banco de dados e melhorar os serviços com essas sugestões da população. Porto Alegre recebeu nessa semana grandes nomes da arquitetura, da automação, do paisagismo, para um dos principais eventos de arquitetura e iluminação do Brasil, o estilo Luz Brasil, que discutiu durante 2 dias como os projetistas de arquitetura, engenharia, paisagismo, design e arte se relacionam com o mundo da luz natural e da luz artificial. E um dos destaques do evento foi a participação da arquiteta portuguesa Diana Del Negro, autora de um livro e de várias publicações sobre a iluminação urbana e de patrimônio histórico. Ela é formada em arquitetura e mestre em conservação e restauro. E é com ela que eu converso hoje no Imóvel Class TV. Tudo bem? Bom dia, Diana. Bom dia. Queria começar te perguntando a respeito dessa tua especialização nas questões ligadas à luz na arquitetura e, sobretudo, à iluminação urbana. Como é que surgiu o teu interesse por essa área? Bom, eu sempre tive muito interesse na luz.
enquanto estudava arquitetura. Depois comecei a trabalhar na Prefeitura de Lisboa e surgiu a oportunidade de começar a fazer a iluminação de monumentos, que obviamente aceitei, e a partir daí tirei o mestrado em reabilitação do património e conservação e nunca mais parei, até hoje. Quer dizer, a profissão foi te encaminhando para essa especialização. E Diana, nesse período trabalhando na prefeitura, tu fizesse, então, fosse responsável pela iluminação de vários monumentos em Lisboa. Eu queria que tu nos falasse um pouco a respeito desse trabalho e dos estudos que tu fizesse para essa iluminação pública. Bom, a iluminação do monumento, idealmente, não deve ser apenas do monumento, mas também do seu contexto. Ao trabalhar à escala de uma cidade, por vezes conseguimos ter o controlo de iluminar não só o monumento, mas a praça que o envolve. E assim conseguimos controlar o contraste que existe, dar-lhe mais saliência ou menos. No caso dos projetos que fiz, posso salientar a iluminação dos miradores da cidade. Para quem conhece Lisboa, é uma cidade com 7 colinas, várias colinas, e no topo de muitas delas encontram-se igrejas com pontos de vista magníficos sobre a cidade. E fizemos a iluminação das igrejas e também do espaço público em volta. Mais recentemente fiz também a iluminação da Praça do Comércio, o projeto, infelizmente ainda não foi implementado, mas é um projeto de grande escala e difícil concretização, e também da nova rotunda do Marquês de Pombal, que é a maior rotunda de Lisboa, com muito tráfego, e que tem uma estátua no centro que é património, que é a estátua ao reconstrutor da cidade de Lisboa após o terremoto. No caso desses monumentos como a Rotunda e a Praça do Comércio, é uma situação, é um monumento, um sítio, um espaço a ser iluminado. Mas no caso dos miradouros, Jana, eu fiquei curiosa, porque os miradouros que normalmente têm esses prédios históricos ou igrejas, né, atrás, mas tem aquela vista deslumbrante na frente. E aí qual é a competição entre a iluminação Exatamente. e a vista? Temos que ter um equilíbrio em que tem de haver escuridão suficiente, porque normalmente falamos muito da luz, mas temos que falar muito na sombra também, não é só luz. E neste caso teríamos de ter sombra para conseguirmos ver as luzes da cidade à noite. E depois teríamos que tornar a igreja visível, neste caso a igreja ou convento visível, à distância, para que de outros pontos da cidade conseguíssemos perceber que ali existia um monumento, que acaba também por ser um ponto de orientação, um ponto de referência para as pessoas se orientarem na cidade. E então é um equilíbrio complicado, mas com o estudo adequado da iluminação é possível de criar. Agora, é preciso todo um cuidado também com a conservação desse patrimônio, Claro, né? claro. No caso da igreja de São Roque também, né? Tu fizesse ali, né? Sim, a iluminação, sim, que é uma sim. das igrejas mais antigas, eu acho. Sim, é uma igreja barroca e está adoçada ao Museu de São Roque. O problema de intervir sobre o património é manter uma imagem que não fique demasiado deturpada, portanto as pessoas têm que ser capazes de reconhecer o edifício e de proteger esta imagem e, por outro lado, proteger fisicamente o património, porque ao realizar um projeto destes há pelo menos sempre duas situações, que é a fixação de projetores, por vezes nas fachadas, e a passagem dos cabos que vão alimentar os projetores. E isto significa que temos que fazer perfurações, que na maior parte dos casos pode nem ser possível realizar, porque os princípios que regem todas as intervenções sobre o património dizem que qualquer intervenção tem que ser reversível, ou seja, tudo o que fizermos terá de ser possível desfazer, sem que fique nenhuma marca. Ora, se nós furarmos uma fachada de pedra com 1000 anos para colocar um projetor, dentro de 10, 20 anos este projetor vai estar obsoleto, mas o buraco vai lá ficar para sempre e o monumento se calhar não vai durar mais 1000 anos. E portanto é preciso muita sensibilidade e perceber o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Nesse caso da iluminação urbana, o que a luz pode trazer de benefício e também de prejuízo quando se fala no comportamento das pessoas?
A iluminação, eu penso que tem um grande impacto a vários níveis. Ao nível social, portanto, poderá fazer com que as pessoas, como disse, se sintam atraídas para um espaço, porque o espaço se torna agradável. Pode ajudar a proteger esse espaço, porque se for suficientemente bem iluminado, se calhar vai dissuadir comportamentos indesejáveis, como os grafites, ou os, como é que chamam aqui no Brasil? Exatamente. E por outro lado, se for bem iluminado, vai atrair as pessoas, e quando um espaço está habitado, virão menos malfeitores para esse lugar, vamos. Depois existe o efeito económico, porque um edifício iluminado poderá ser uma atração turística. Temos o caso da cidade de Lyon, em França, que é talvez o maior exemplo em como uma cidade, ao ser iluminada por um festival de luz periodicamente, atrai cerca de, penso que são 3 milhões de habitantes durante só esse evento específico. E depois existe a vertente económica que está associada a isto, porque quando se atrai turismo, claro, atrai-se também benefício para o negócio local, para os bares, para os restaurantes, para os hotéis. Sim, é uma economia que gira. Exatamente, exatamente. E depois existe o ponto de vista ambiental, que é tentar, com a iluminação, não interferir com o meio ambiente, portanto, reduzir o impacto da poluição luminosa, ou seja, a quantidade de luz que se dispersa para o céu, que nos impede de ver as estrelas à noite, tentar reduzir o impacto sobre os seres vivos e até mesmo sobre as pessoas, porque uma luz encadeante é muito desagradável e pode inclusivamente impedir um bom sono, pode trazer malefícios para a saúde a longo prazo. E as pessoas nem se dão E conta as pessoas disso. nem se apercebem, é verdade. Bom, hoje eu estou conversando com a arquiteta Diana Del Negro, que está em Porto Alegre para participar no Estilo Luz Brasil, que aconteceu essa semana aqui na cidade. A gente já volta para falar mais com ela sobre iluminação. E ainda, neste final de semana, tem feirão da casa própria na capital, em um ano de mudanças no sistema financeiro.